A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens. E os vivos que os tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o captar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Oremos, queridos. Nos submetamos a Deus. Roguemos ao Senhor para que o seu Espírito fale aos nossos corações e sejamos transformados, edificados, que haja salvação nessa manhã. Para a sua glória. Oremos. Deus maravilhoso, diante do Senhor, em todo momento, Pai, desse culto, de maneira muito especial, Pai. Sabemos que nós não nos ocultamos em nenhum momento de nossas vidas, em nenhum dia da semana, Pai. Mas o propósito de estarmos aqui, Pai, é se reunir onde 2 ou mais estão em Teu nome. Deus, a Tua presença de maneira especial está ali. Deus, para receber a nossa adoração, para falar-nos, Deus, com a Tua verdade absoluta, que é a Tua própria voz, Tua palavra, que aprove ao Senhor escrevê-la toda para nós. Deus, necessitamos, Deus, precisamos. Nosso coração, Deus, contende contra o Senhor, contra a Tua palavra, porque muitas vezes Deus nos machuca, nos fere, porque nos confronta, mas a nossa oração é que nós precisamos. Não leve em consideração, Deus, o que o nosso coração gostaria de ouvir, mas o que precisamos. Deus, em nome de Jesus. Todo ser humano, Pai, todo ser humano quer ser melhor a cada dia, quer evoluir. Deus, como, Pai, iremos melhorar se não formos confrontados com os nossos erros? Sabemos, Pai, que cada punhalada que recebemos dessa espada de 2 gumes é cirurgicamente o Senhor removendo de nós o mal, para que sejamos melhores. Não melhores para esse mundo, Pai, mas para a Tua glória. E assim queremos ser, Deus. Então, fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, pela exclusividade e suficiência da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, é assim o seu nome, né? Aportuguesado, conhecido entre nós. Dizem que um puritano fora de tempo, acredita-se que o último dos puritanos, bem distante assim, mas acredita-se que ele era
frases incríveis, do qual eu destaco uma delas nessa manhã. Aquele que mergulha no mar de aflições, ele traz para cima pérolas raras. Aqueles que estão submersos em aflições, deixa eu contextualizar. Não é melhorar a frase de Spurgeon, por favor. Eu não vou tentar melhorar a sua frase, mas deixa eu contextualizar para nós. Aqueles que estão imersos, ou melhor, aqueles que estão afogados em dificuldades e aflições, sabendo passar por elas, resistindo a esses dias maus, confiante unicamente no Senhor Jesus Cristo, Ele vai lhe puxar pela mão, Ele vai lhe trazer para cima, e você vai ter colhido com sabedoria, sabedoria de Deus, pérolas raras. Por que eu trago essa frase de Spurgeon, então, nessa manhã? Porque é exatamente o que o pregador quer dizer, é exatamente o que o sábio quer dizer, é exatamente o que o autor deste livro quer dizer. Salomão. Veja, ele quer dizer que você deve tirar proveito até mesmo dos momentos difíceis da sua vida. Você deve tirar proveito até mesmo das aflições, das angústias da qual você passa. E olhe bem, ele vai dizer sábio e tolo o tempo todo, né, neste livro. Tolo é aquele que não sabe passar nos momentos difíceis. Tolo é aquele que é impaciente e que se desespera nos momentos de aflições. E o sábio é aquele que sabe passar, que sabe esperar, e ele arranca proveito daquilo. Isso é um homem muito sábio. Isso é um ser muito sábio. Até da dificuldade, até da angústia, do dia mau, ele aprende, ele se fortalece. Isso é dado somente aos sábios. Então agora nessa manhã você pode dizer no seu coração: Deus, eu quero essa sabedoria. Eu quero essa sabedoria, porque das angústias que eu já passei, ou então da angústia que eu estou passando, e tu sabes, ó Deus, eu não consigo ver proveito nenhum. Olhemos para o texto, queridos, então, mais uma vez. E eu sempre prometo isso como todo pregador, que vai correr e tal, mas já tivemos alguns momentos mais extensos e eu queria ver se eu consigo mesmo, irmãos. E por que eu falo isso? É porque eu me encorajo a ser rápido, tá bom? Quando o pregador declara isso para a igreja é porque ele está se encorajando a ser rápido. Mas eu não quero que haja prejuízo, eu quero que a palavra do Senhor seja exposta, tá bom? O versículo 10, observem. Aquele que quer que tiremos proveito dos momentos difíceis com sabedoria. Observe. Versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Irmãos, vejam só. A tudo quanto há de vir, se lhe deu o nome, sabe-se o que o homem é. Quem foi que fez tudo e quem foi que criou o homem? Deus. É exatamente aqui o que ele quer chamar a atenção daquelas pessoas que têm uma perspectiva, o olhar mundano apenas, que veem a vida apenas aqui embaixo. Ele quer dizer, Deus fez todas as coisas, inclusive fez o homem. Ele quer dizer, com essa expressão que ele usou aqui, no original, escrito no hebraico, ele quer dizer assim, aquele que tem controle e conhecimento de todas as coisas. Ele quer que o homem se aquiete. Ele quer que o homem pare e reflita. Aquele que tem o conhecimento e controle de todas as coisas. Foi ele que deu nome a tudo, foi ele que criou tudo, inclusive o homem, ele sabe o que o homem é. Salmo 103, versículo 14, o salmista vai dizer que Deus conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que nós viemos do barro, que nós viemos da terra. E aí, se formos lá na frente em Gênesis 3,19, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Ele está dizendo, olha, o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. A expressão aqui não é usada para um homem ou qualquer coisa, mas a expressão aqui é usada para Deus. É literalmente
quem é mais forte. Ou seja, não há uma opção de você pensar no homem poderoso. Não há opção de você pensar num super-herói. Com essa expressão que ele usou, todo mundo entende e sabe que é Deus. Você não pode contender com Deus, porque Ele conhece e controla todas as coisas. Ou seja, calma, fique quietinho, descanse, pare. Sua euforia, seu desespero, sua ira, sua ansiedade não vai levar você a lugar nenhum. Nós temos a expressão de Jó. Jó contendeu com Deus lá no capítulo 42 e no versículo 6. E como ele contendeu com Deus, ele teve que se arrepender. E de que maneira Jó se arrependeu? No pó e na cinza. Veja, alguém que contendeu com Deus, porque perdeu família, porque perdeu toda a sua riqueza, porque perdeu sua saúde. Esse que contendeu com Deus teve que se arrepender. E de que maneira ele teve que se arrepender? No pó e na cinza. Reconhecendo quem ele é e reconhecendo que ele não tem controle de nada. Ao ponto de reconhecer e dizer, Deus me deu e Deus tirou. E sabemos que lá na frente o que acontece com Jó. Que maravilha. Irmãos, Isaías 45... versículo 9, como também Romanos, capítulo 9, versículo 20. Os dois, tanto Isaías no Antigo Testamento como Paulo no Novo Testamento, eles vão usar a figura do pó, do barro, para dizer, quem é você para contender com Deus? Será que aquele pó, será que aquele monte de barro, será que aquele vaso, ele pode chegar e dizer assim, e por que você me fez assim? Por que você não me fez para outra coisa? Será, como Paulo usa em Romanos, um vaso para honra e para desonra? Eu costumo dizer assim, será que um vaso pode dizer assim, por que você me usa para por que você usa aquele ali para quartinha, para guardar água potável, né? Como é chamado no interior a quartinha, o filtro, né? Ou a quartinha. E por que você me usa para pinico? Por que você me usa para as pessoas depositarem dejetos? Será que um vaso faz isso, ele contende com Deus? Então um pregador quer dizer, se acalme, baixe a sua crista, né? Como um galo quando está armado ali, brabo e cheio de direito, controlando todo o terreiro. Ele quer dizer, você é pó e você não pode contender com Deus, com aquele que fez você. Irmãos, observem ainda, então, o versículo que segue, o versículo número 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Veja, vocês têm que prestar atenção que tem algumas coisas que aumentam como combustível a vaidade de vocês. Aí veja, engrandece a vaidade. Isso traz algum proveito para vocês. Deixa eu voltar para a ilustração dos primeiros sermões de Eclesiastes. É como engolir o vento, se alimentar com o vento. Você enche a boca e alguém diz, o que é que você tem aí na boca? Você pode enganar até uma criança, né? E você diz, não é nada, minha boca está vazia. Você não se alimentou. Você engole vento e não se alimenta. Qual é o proveito que tem disso? Absolutamente nenhum. É uma pergunta retórica, ou seja, já se sabe a resposta negativa. O versículo 12 diz, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem é que sabe, irmãos? Quem é que sabe? Observe o Salmo de número 144. Salmo de número 144, versículo 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Isso é Davi falando, não é Salomão. O homem é como um sopro, e os seus dias como uma sombra que passa. Veja, você está vendo a sua sombra ali, você diz, aquilo ali sou eu. Aquilo não é você, aquilo é a sua sombra. Aquilo é passageiro, aquilo não tem consistência, aquilo não realiza, aquilo não pensa, aquilo não tem autonomia, é apenas uma sombra. A sua vida é desse jeito. Então ele está dizendo, pois quem sabe o que é bom para o homem,
O homem que pensa que sabe o que é melhor para ele, é aquele homem que ele acha que ele é mais forte do que Deus. Talvez ele não assuma isso, mas veja, ele está sendo o conhecedor e o controlador de sua própria vida. Viu porque eu estou dizendo que Salomão está dizendo, se aquiete, porque você não é maior do que Deus. É Ele que fez você, Ele sabe quem é você, Ele sabe a sua estrutura. Então, se aquiete diante do Senhor, lance-se nos braços do Senhor, destrone-se, desça do trono e desça desesperado, se jogue. Porque veja, você não conhece o que é bom para você e nem você está no controle. Esse é um dos maiores problemas do ser humano. A sua autonomia. Eu sei o que eu vou fazer e eu faço. Aí nisso, irmão, sabe o que acontece? Destrói-se casamentos, perde-se os filhos como uma sombra. Eram criancinhas, daqui a pouco os filhos estão aí fumando maconha, na homossexualidade ou tentando ser tudo menos aquilo que os pais são. Nos filmes antigos, naquilo que a gente lê antigamente, o que é que você quer ser? Eu quero ser aquilo que meu pai é. Eu quero ser igual a mamãe. As meninas dizem. Hoje as meninas querem se juntar com o maconheiro, com o vagabundo. Por que isso? A gente diz, rapaz, por que aquela menina está namorando com aquele vagabundo? Com aquele cara que veste camisa de torcida organizada, negócio de crime, de maloqueiragem de drogas. Por que é que ela não quer alguém que é parecido com seu pai? Por que será? Por que será? Você já viu uma moça que é difícil arrancá-la de casa? É difícil arrancá-la de casa. Porque ela ama seus pais. Ela ama aquele ambiente ali. O cara, para tirar ela de casa, ele vai ter que se arrebentar todinho para convencer o pai dela, né? O pai dela vai dizer, eu confio em você. Pode cortejar minha filha. Eu confio em você. Mas as meninas saem de casa voando no primeiro pedido. No primeiro chaveco que recebe, porque ela quer se ver longe daquele ambiente. Seja homem que quer fugir do ambiente de casa, ele quer partir para longe. Ele não suporta, é pavoroso para ele viver dentro daquele ambiente. Ele não vê a hora, ele fica olhando para as suas costas para ver se vê as asas. Se ele já tem 17 anos para fazer uma faculdade no outro lugar do mundo. Ele roda o globo terrestre assim e diz, eu quero ir para aqui, a ausência dos meus pais. Tudo porque nós vivemos como conhecedores de nós mesmos, donos do próprio nariz e temos um rei na barriga. Nós não conhecemos e nós não governamos, nós não mandamos em nada. A nossa vida é como uma sombra e quem é que sabe o que é bom para nós nesses pouquíssimos dias? Irmãos, quando o versículo 12 diz, durante os poucos dias da vida, dos quais você gasta em vaidade, ele quer dizer que é breve mesmo. E eu vou dizer o que eu sempre digo a todo mundo, né? Eu parei para dizer isso agora, estou ficando coroa. Um dia desse eu tinha 17 anos, E se você conversar aqui com os mais velhos do que você, eles vão dizer, rapaz, passa muito rápido mesmo. A Bíblia está dizendo que passa, e eu posso dizer porque eu experimentei isso. Eu olho para trás, como eu era jovem, quantos anos se passaram rápido? Foi um pulo. Quem é que sabe o que é bom para você nesses dias? Se o homem não submeter aquele que conhece e que governa, ele vai experimentar maus dias. Então segue o texto, irmãos. Quem pode, ainda no versículo 12, me perdoe, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O homem não sabe o que vai acontecer o seu dia de amanhã, nessa vida aqui, tá bom? Ele não está falando, irmão, sobre depois que morrer, não, tá bom? Não é isso que Salomão está dizendo. E qual o homem que sabe o que é que vai acontecer depois que ele morrer? Ele não está falando aqui sobre vida e morte, sobre o que acontece depois da morte. Não é isso. Ele quer dizer sobre o dia de amanhã. Quem sabe o que é que vai acontecer com você? Quem é o homem que é tão conhecedor e controlador que sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã? Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã nesta vida. Todos os dias a Bíblia diz que traz o seu próprio cuidado. E aí, irmãos, o capítulo 7, ele vai usar uma série de provérbios aí,
para que possa fazer contrastes e nos fazer refletir a vida. Observe então, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Veja, irmãos, ninguém consegue comprar a boa fama. Ninguém consegue. Você consegue comprar um perfume caro. Você consegue ir na loja, você junta dinheiro e você compra aquele perfume caríssimo, todo apreciar, olha como ele está cheiroso, olha como ela está cheirosa. Você vai chamar a atenção daquele ambiente ali. É agradável um bom perfume. Ele está dizendo, olha, é muito melhor a boa fama, porque você não consegue comprar, não. Dinheiro não consegue trazer bom caráter ao homem, uma boa fama, um bom testemunho para o homem. De jeito nenhum. Isso se constrói com sabedoria. Então, irmãos, aquilo que eu digo sempre, você conversa com algumas pessoas, e eu converso diretamente com alguns jovens, que foram jovens comigo, né? Hoje são adultos. E aí, como é que você está? Cresceram comigo na igreja. Ah, eu estou bem, eu sou engenheiro. E ele enche a boca, eu sou doutor, eu comprei o meu carro, olha meu carro. Tem um colega meu, empresário, que ele não cansa. Tem um colega meu que ele diz, eu comprei mais outro caminhão. Já viu minha casa? Você precisa ver a minha casa. Ele fala sem dó mesmo. E ele fala das posses dele, e fala, você conversa com ele, ele vai falar de um bem que ele adquiriu. Aquela pessoa totalmente distante do Senhor. E eu morro de pena. Olha, é uma pena sincera, não é uma inveja. Cuidando do meu coração, tendo bem cuidado para saber se é inveja. Sabe? Morro de pena quando encontro com um pai que diz, ah, o meu filho ele é doutor, meu filho está na Europa, meu filho está isso, aquilo, outro. Ele está completamente distante do Senhor. Aquilo não vale nada aos meus ouvidos. Absolutamente nada. O que dizer da boa fama? Maravilha. Mas o que dizer de uma vida aos pés do Senhor? De uma vida temente ao Senhor? Daquilo que você vai saber que aquele jovem está ganhando seu lugar ao sol, mas perdendo uma vida eterna acima do sol. Dinheiro, você compra perfume, você compra as coisas, mas muito melhor é a boa fama, e você não tem dinheiro no mundo que compre isso. Isso se constrói com sabedoria. Roguemos ao Senhor a sabedoria vinda do Senhor. Ele diz, olha, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É uma linguagem negativa, tá? Nesses provérbios. Se a gente olhar com cuidado, nós vamos entender o que o pregador quer dizer. Ele não está sendo negativista e botando para baixo. Ele quer dizer, pense um pouco nos momentos da adversidade. Pense um pouco na tristeza. Porque aquilo que o mundo vê como alegria é apenas um comportamento frívolo. É isso que ele quer dizer. Então, que linguagem negativa é essa? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Irmãos, ele quer dizer, veja, aquele que morreu, ele está longe de viver as calamidades da vida. Veja, aquele que morreu, ele está livre das dores. Aquele que morreu está livre da opressão que ele vai falar aqui e de que ele já falou no capítulo 4. E aí você pode pensar, né, dizer, rapaz, o que eu já passei nessa vida, as humilhações, eu preferia nem ter nascido para viver aquilo que eu já vivi. E que Deus o livre então de viver se você não tem um caso assim, tá, meu irmão e minha irmã? Mas aquele que nasceu, ele não experimentou as angústias da vida. Ele está dizendo, melhor então, melhor é o dia da morte, o dia que você vai deixar de ser oprimido. Veja, melhor é o dia que você vai deixar de sofrer, porque quando você nascer, começou, e cada dia trará o seu cuidado, o seu próprio mal, você vai começar a sofrer. Então ele pense um pouco nisso. Ele diz, melhor, e o que dizer então daquele que é crente, né, irmãos, que sabe então o que vai acontecer depois da morte. Melhor é ir à casa onde há luto. Melhor é ir à casa onde há luto. Do que a casa onde há banquete. Pois naquele
se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ó irmãos, ir a um funeral nos faz refletir, nos faz pensar na nossa vida. Olha, toda vez que eu sou chamado para pregar no funeral, eu vejo uma grande oportunidade. Por quê? Porque as pessoas estão pensando na própria vida. Irmãos, numa festa, o homem faz coisas sem pensar. O homem até aproveita a festa de maneira sadia, só que ele não está pensando nos seus dias. Ele está aproveitando aquele momento. E num funeral, é inevitável. Todo mundo que vai a um funeral, ele olha para aquele defunto ali e ele diz assim: não tem jeito não, daqui a pouco sou eu naquele lugar. Ele vai entender que é a regra debaixo do sol. Eu vou me deitar naquele caixão também um dia. E o que é que eu tenho feito na minha vida? O que é que eu tenho produzido? Será que eu tenho aproveitado essa vida com sabedoria? Será que eu tenho vivido essa vida para a glória de Deus? No Oriente, algumas culturas, eles pegam as cinzas daquelas pessoas e botam em lugares, em templos, em casas, lugares que possam ser visíveis. Para que as pessoas... Não é simplesmente um paganismo, é uma religião, um ocultismo. Não é por isso. Muitas vezes é para que a pessoa olhe e ela possa refletir na brevidade da sua vida. Ela possa entender: eita, daqui a pouco eu vou estar dentro de um pote daquele. Ou até em outras culturas mesmo no Oriente, até caveiras das pessoas é colocada para que as pessoas possam ficar visualizando, ou até tocar nos esqueletos. Isso é magia negra. Muitas vezes na maioria das vezes, mas não. Para dizer, eu vou chegar aqui. E como é que eu tenho vivido hoje? É inevitável no funeral você não pensar na sua vida. Irmãos, o salmista, Salmo 90, no versículo 12, ele vai dizer: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. Numa festa, você não vai conseguir refletir nos dias da sua vida. Você quer aproveitar aqueles momentos ali e você quer sorrir. Você não toma em consideração. O versículo 3 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios, o versículo 4, está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Irmãos, e esse contraste aí de melhor é a mágoa, isso é inaceitável, pastor. É melhor a mágoa do que o riso. Irmãos, ele não está querendo dizer que não aproveito na alegria. Não é a alegria que ele está falando aqui, esse riso. Ele está falando, repetindo, de um comportamento frívolo. Daquelas pessoas que riem no carnaval. Já viram? Estão no carnaval e aquele crente olha e diz assim: rapaz, eu queria ser feliz daquele jeito. Eu cresci vendo os jovens e adultos desejarem ir para o carnaval, pular carnaval. Então, eu sempre via, em determinado ano da vida daquela pessoa, em fevereiro, aquela pessoa, ela dizia: estou desviado. Ela arrumava uma desculpa para ir curtir o carnaval. E eu sempre tentei compreender aquilo e até hoje eu não entendi a graça disso. Uma vez eu fui para um acampamento batista na praia de Paripueira, e eu fui, um amigo meu insistiu muito para eu ir e tal. E quando eu cheguei lá, estava todo mundo no culto, aquela alegria. Eu disse: que lugar agradável, e todo mundo louvando ao Senhor ali, e o pastor pregando. E quando foi à noite, parecia uma rebelião no presídio. Essa é a figura que eu tenho na minha mente. Parecia mesmo uma rebelião de um presídio. Eu estava à noite saindo assim do culto e procurando um lugar para sentar mais próximo da beira da praia, e era os jovens pulando o muro e se cortando no arame farpado. E aquele desespero, eu dizia: por que está acontecendo ali? Eu disse: é uma tartaruga encalhada, uma baleia na beira da praia, alguma coisa. Aí o meu amigo disse: não, é a turma indo para o carnaval. O carnaval de Paripueira na época superava o da Barra de São Miguel, né? Hoje. Nem sei se hoje o da Barra de São Miguel é o mais cobiçado.
mas enfim, na época era Paripoeira. E o desespero para irem para o trio elétrico, para pularem o carnaval. Mas era uma massa, era uma nuvem de jovens pulando o muro, para aí terem aquele sorriso, para terem aquela alegria. É disso que ele está falando. Um comportamento frívolo. Ele está dizendo, é melhor um rosto magoado. É melhor aquela pessoa que você vê. Por quê? Porque ela está contando os seus dias. Porque ela está pensando em alguma besteira que fez. Porque ela está pensando em como sair daquela situação difícil que ela está. Mas uma pessoa que vive buscando gargalhadas, prazeres momentâneos, como tratamentos homeopáticos de pitadas de felicidades, comportamento frívolo não vai levar você a nada. Por mais que você mostre externamente no rosto que você é feliz, o seu travesseiro à noite é quem realmente diz. Então, queridos, nesse contraste, melhor é a mágoa do que o sorriso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Você vai produzir muito mais. O coração dos sábios está na casa do luto. Aí ele fala de novo da casa, mas o dos insensatos na casa onde há coisas frívolas. Irmãos, esse contraste entre esse caminhar lado a lado, né? Contraste, mas do caminhar lado a lado, juntos, tristeza e alegria. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. Veja que isso é algo comum na palavra de Deus. Observem, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O que nós lemos? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 4. O presbítero Pedro conhece muito esse texto. Mateus, já esteve pregando para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 4. O que nos diz o nosso Senhor Jesus? Versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado, todo mundo sabe, mas que feliz. Muito mais do que uma alegria frívola, passageira, momentânea. Alegria porque a mão do Senhor paira sobre sua vida. Ele que lhe conhece, Ele que lhe governa. Sei que a mão do Senhor está sobre mim. Eu sou mais do que feliz, porque eu chorando, o Senhor me consola. Mais do que felizes são os que choram. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, no versículo 21. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 6. Essa expressão nas bem-aventuranças. Bem-aventurados vós que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Agora corra para mais um texto ainda, Tiago.
Tiago capítulo 1, irmãos. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Observem. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Qual o motivo que vocês devem ter de toda alegria? O passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Irmãos, tende por motivo de absoluta, de completa alegria, o quê? O passar por provações, o passar por dificuldades, o passar por angústias. Veja, se alegre quando você estiver passando por isso. Salomão está dizendo por quê? Porque você pode tirar proveito disso. Tiago está dizendo, você vai perseverar, isso vai produzir tantas coisas incríveis. Agora, irmãos, com a vida com Deus à parte, sendo você o seu conhecedor do que sabe o que é melhor para você, e sendo você o seu governante, é tragédia. Pense um pouco na sua vida, conte os seus dias. Versículo 5, irmãos. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A repreensão do sábio aqui é crítica construtiva. O sábio, ele não vai usar o momento da sua queda, do seu erro, para pisar em você ou para sobressair-se sobre você. Esse não é o sábio. Esse aí é o oportunista, tá? Esse é o vingativo. Esse é o arrogante. Esse é o invejoso. Esse é o homem mau. Tudo ele vê defeito nas pessoas, tá? Mas aquele que chega para você em particular e ele diz: meu irmão, olha, você pisou na bola. Por que você não endireita? Por que você não conserta isso? Então a repreensão do sábio é a crítica construtiva. Lá em Provérbios capítulo 12, no versículo 1, vai falar sobre a gente atender, sobre ser sábio em atender a repreensão dos sábios. É inteligente aquele que aproveita a repreensão. Se você vai estudar Provérbios, e você vai ver que é sábio todo aquele homem que sabe ouvir uma crítica. Olha, eu já ouvi dizer que mesmo que a pessoa que está lhe criticando, ela veio com inveja sobre você, ela está fazendo só para sobressair por você, ele está dizendo: aproveite. Eu já ouvi alguém me ensinar, aproveite mesmo assim. Não está se aplicando agora não, ele está falando isso porque ele é despeitado com você, tá bom. Mesmo assim, guarde aquilo, reserve aquilo, porque você vai precisar um dia. Se você precisar, enfim. O versículo 6, irmãos. Sim, irmãos, olha, mais uma vez, o versículo 5 ainda. Ouvir a repreensão, né, a crítica construtiva, a canção do insensato. Ele não está desprezando o bom efeito que pode trazer a música, tá bom? Mas é a canção do insensato. Vamos contextualizar. As músicas que são colocadas para celebrar um carnaval. Você vai ver que você não tira proveito nenhum dessas canções. Está todo mundo alegre, pulando, se embebedando e mostrando alegria. Observe aquelas músicas, aquela letra daquela música. Ela não constrói, ela não sinônimos, ela não edifica, tá? Ela não tem proveito nenhum. Então descarta, coloca como contraste isso. Aquela porcaria daquela música não serve de nada. Eu prefiro ouvir uma crítica construtiva do que estar me deliciando nessa música que não traz nada. E o versículo 6 então vai dizer: pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Irmãos, o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, aquele fogo, a lenha, quando alguém vai junto com a lenha e coloca um monte de mato espinhoso, aquilo vai fazer barulho, vai dar aqueles estralos, né? Mas aquele fogo se extingue rapidamente. Aquele combustível rapidamente cessa. Então, os espinhos debaixo de uma panela, num fogo a lenha, ele vai pegar fogo rápido,
vai ser um fogo alto, né, uma chama, e vai fazer barulho, ele vai dar aqueles estalos, vai ter faíscas, então visivelmente aquilo pode chamar a sua atenção, mas ele apaga rapidamente, ele não tem consistência, ele diz, assim mesmo é a risada do insensato. Aquela alegria dele, aquela aparente alegria vai passar, e isso é inútil, isso é vaidade. Segue o texto. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Ele quer dizer, você que é um homem sábio, tome cuidado, porque o dinheiro, ele está falando sobre o dinheiro, aquela opressão que nós vimos, que ele já falou no capítulo 4. O dinheiro pode corromper o coração do homem sábio. Você que diz hoje que, eu não me preocupo e tal, eu tenho uma vida desprendida, pode ser que um dia você seja tentado e caia nessa armadilha do dinheiro. É uma armadilha, a Bíblia diz. Então, ele está dizendo, tomem cuidado, porque isso pode endoidecer. Olha a linguagem. Verdadeiramente, a opressão, naquela questão financeira, ela faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe seu coração. Ligado ao dinheiro, você pode endoidecer, seu coração pode ser atingido por esse vírus, e quando você vê, quer dizer, melhor dizendo, você nunca vai ver, porque você já está louco, porque você já está perdido. Então ele quer dizer, tome muito cuidado. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Irmãos, ele quer dizer sobre o fim das coisas, tá? Quando ele diz é melhor o fim das coisas, ele quer dizer, melhor é o resultado. Melhor é o produto final. É isso que ele quer dizer. Olha, ele não quer dizer é quando tudo acabar mal, não. Ele está dizendo, está passando por um momento triste na sua vida, está passando por um momento difícil na sua vida. Aí ele quer dizer, espere, tá? O resultado disso tudo. Você não tem Deus na sua vida? Você não confia em Deus? Você não tem certeza que está fazendo tudo conforme a palavra de Deus? Você não tem certeza que nesse momento de aflição, de dificuldade, de angústia mesmo, você está no centro da vontade de Deus? Tenho certeza. Melhor é você esperar o resultado disso. Melhor é você esperar o resultado, o produto final disso, porque você vai voltar com pérolas raras em suas mãos. Então, observem, irmãos, melhor é o fim das coisas, melhor o resultado do que o seu princípio. Porque a pessoa olha e diz, no começo eu tinha alegria, porque antes desse problema aparecer eu era uma pessoa feliz. No princípio, não pense assim. Melhor é o paciente do que o arrogante. Irmãos, o paciente é aquele que quando a adversidade chega, quando o dia mau chega, ele suporta, ele aguenta mesmo, ele está firme em Cristo. Não é motivo para faltar culto, não é motivo para deixar de orar, não é motivo para olhar defeitos na igreja e nas pessoas. É tempo de se apegar no Senhor. Então esse é de fato o paciente. E aí aquele ditado popular que nos diz, tudo está bem quando termina bem. É o que ele quer dizer aqui, com melhor é o fim das coisas, o resultado das coisas, do que o seu princípio. Confie no Senhor, meu irmão, confie no Senhor. O versículo 9 diz, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Irmãos, nós vimos em Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo 19, sejamos tardios em irar-se. Aquele homem irado, aquela mulher irada, é aquela que não suporta quando as coisas não acontecem do seu próprio jeito. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 5, no versículo 22 de Mateus, ele vai condenar a ira. Vai condenar a ira, inclusive, como quebra de mandamento. Quando você ira contra seu irmão, você está assassinando o seu irmão em seu coração. Ele está dizendo que o insensato, ele carrega isso no ventre dele. Ele alimenta esse sentimento dentro dele. Mas esse sentimento o corrói. Esse sentimento o destrói. É como um verme, um parasita aqui dentro do nosso estômago.
Você come e ele está se alimentando daquilo. Ele está corroendo as paredes do seu estômago. Ele vai lhe causar grande mal. Ele vai lhe causar anemia e entre outros grandes males. Vai sugar todas as tuas vitaminas até que você enfraqueça e morra. Então, irmãos, ele segue dizendo ainda mais coisas. No versículo 10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Não é nada prudente e não é nada sábio o quê? Reclamar. Alguém que reclama dos seus dias é alguém que não tem autocontrole. É alguém que não tem paciência. Melhor aqueles dias antigamente do que os dias de hoje. No casamento, bons foram os primeiros dias do que os dias de hoje. Porque na minha juventude e os dias de hoje eu não aproveito porque eu sou uma pessoa já idosa. Ou quando eu comecei a trabalhar, ou quando, enfim. Olhar para trás, reclamar da vida, ele está dizendo, não é sábio perguntar assim. Então, como não é sábio, ele diz, jamais diga, jamais questione, porque os dias passados foram melhores do que esse. Não se queixe, não reclame, espere o resultado das coisas, confie no Senhor. Versículo 11 e o versículo 12, irmãos. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Irmãos, essa sabedoria com a herança, né? A herança no mundo antigo, para quem Salomão está pregando, lembra que eu falei de uma Israel que era uma Israel praticamente agrícola, comia, plantava, colhia o que plantava e comia e negociava algumas coisas ali poucas. Estava vendo agora uma Israel competindo com a riqueza dos egípcios e querendo ser rico e não aproveitando a vida de tanto que corria atrás de dinheiro, de status. Naquela época, quando se falava herança, se pensava num pedaço de terra. Herança aqui significa um pedaço de terra. E um pedaço de terra significava o que naquela época? Significava que a pessoa tinha alimento, significava um pedaço de terra que a pessoa tinha segurança, significava um pedaço de terra que a pessoa tinha moradia, significava um pedaço de terra que a pessoa tinha uma estabilidade financeira. E ele vai dizer que essa herança para os que veem o sol. Ele está falando para essa vida aqui, para você aproveitar essa vida, meu irmão e minha irmã. A linguagem cristã, a linguagem inclusive aqui de Eclesiastes, não é de que essa vida você deve ser triste, de que você não deve aproveitar essa vida, muito pelo contrário. Veja, daqueles que veem o sol, é das pessoas que vivem essa vida aqui. Ele está falando sobre você, sobre mim. Ele quer dizer, aproveito sim, se você viver com sabedoria. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para aqueles que vivem essa vida aqui. Se com sabedoria, sabedoria é Cristo, as insondáveis sabedorias, riquezas do Senhor, em Cristo Jesus. Irmãos, versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E a gente se assusta, peraí, que história é essa do dinheiro? Claro, irmãos, o dinheiro não protege não? Isso é mentira, o dinheiro protege sim. O dinheiro alimenta você, o dinheiro pode sim trazer segurança a você, o dinheiro provê várias coisas, o dinheiro é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Agora ele faz uma comparação. Veja, o dinheiro não traz muitos benefícios para a gente, não é verdade? Ele diz, mas, eu sempre quando vejo a conjunção adversativa, mas, eu sempre penso em desconsiderar o que foi dito anteriormente. Ele está dizendo, olha, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria, ele compara a sabedoria com o dinheiro, os dois. Mas a sabedoria tem algo que o dinheiro não faz. A sabedoria faz algo que é impossível o dinheiro fazer, que é dar
vida ao seu possuidor. Mas que vida é essa, irmãos? Jesus Cristo nos ensina que só Ele pode nos dar essa vida. João capítulo 17, por favor, corra na sua Bíblia. João capítulo 17. João capítulo 17. Que vida é essa? Você pergunta. Que a sabedoria em Deus pode dar. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo, tá? Então veja, João capítulo 17, no versículo 3. O próprio Senhor vai dizer que vida é essa. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora volta a alguns capítulos de João. Capítulo 11 de João. A vida é esta, a vida eterna é esta, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Agora observem o capítulo 11, do versículo 25 e o versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu vou ler o 25, tá? 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Vocês creem nisso? Olha que conforto. Aquele que crê em mim, aquele que está ligado em mim, aquele do qual eu sou o sumo sacerdote, que incansavelmente, incessantemente faço intercessão por vocês, advogo em favor de vocês diante do Deus irado contra o pecado. Aquele que nos defende, nos guarda, Cristo Jesus. Se vocês creem nele, estiverem nele, ainda que vocês morram, vocês viverão. Ele é a ressurreição e a vida. Então, o dinheiro não pode me dar, mas a sabedoria que é Cristo, ela pode dar vida àquele que tem essa sabedoria. Vocês precisam ter essa sabedoria. Vocês precisam ter Cristo Jesus como o centro da vida de vocês, como aquele que conhece vocês e como aqueles que governam vocês. Esse foi o início da pregação de Salomão, do texto de hoje. Deus conhece vocês e Deus governa sobre a vida de vocês. Se vocês se submetem a Ele, creem firmemente nele, sem vacilar, têm a vida eterna. Mas ele segue, irmãos, a conclusão é maravilhosa. Ele diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Irmãos, na perspectiva debaixo do sol, quando você ouve que a vida tem morte, foi o que Salomão falou sobre a morte. Quando Salomão fala sobre o luto de alguém que morreu, aquele momento angustiante, quando ele fala de tristeza, a linguagem mesmo é algo torcido. Isso aí são coisas torcidas, são coisas negativas. Ele está dizendo assim: prestem atenção, porque isso também é obra de Deus. Isso que vocês enxergam como uma coisa que não deveria acontecer, está acontecendo na sua vida porque Deus quer que aconteça. Porque Deus quer que você passe por isso. Ainda que seja culpa sua, culpa do pecado seu, Deus está no controle. Você pode ajeitar. Olha, quando Jesus Cristo fala sobre os ansiosos, por que você não pode mudar um côvado da sua vida? A distância do pulso para o cotovelo é o côvado. Você pode mudar o curso da sua vida para um pedacinho desse tamanho com a sua ansiedade? Não. Então ele está dizendo: atente para tudo isso que está acontecendo na sua vida. Deus conhece, Deus está lhe vendo, sendo culpa sua ou não. Isso é obra de Deus e você não pode
entre aspas, endireitar isso. Uma visão mundana. Você não pode mudar isso. No dia, versículo 14, da adversidade, o último versículo, irmãos, no dia da prosperidade, eu li a adversidade e falei, irmãos, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele. Aproveite quando tudo estiver bem na sua vida. Não fique ansioso não. Será que amanhã vai ser um dia ruim? Eu já vi uma expressão bem popular, não sei se ela é nordestina, mas quando alguém está rindo assim, num momento tão bom, ela diz, eu estou rindo tanto, eu acho que é porque vai vir alguma tristeza amanhã. Eu já vi que vem coisa ruim amanhã. Pare de pensar assim. Pare de pensar assim, no dia da prosperidade, é o Senhor que está lhe dando esses momentos maravilhosos. Aproveite isso, goza do bem. Mas no dia da adversidade, não deixe de considerar que também é Deus, não. Deus fez tanto esse dia de alegria, como fez esse dia também da adversidade, da aflição que você passa. Ele está dizendo assim, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Para que o homem saiba que ele não está no controle de nada. Porque realmente a alegria pode passar e daqui a pouco chega uma notícia negativa. Ou seja, aproveite o bem. Amanhã pode vir mais bem, mas pode vir tristeza. Você sabe o que é que vai acontecer com você amanhã? Absolutamente não. Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem sua Bíblia ainda a Romanos capítulo 8, por favor. É o último versículo. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Romanos 8, 31 ao 39. Seja edificado por essa leitura, meu irmão. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, ele nos deu o seu próprio filho. O que é que ele tem? O que é difícil, mas o Senhor nos dá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí sobre a salvação. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que maravilha, que segurança. O nosso maior benefício é a salvação. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será, veja só, tribulação. Ele já nos deu a salvação. Ele já nos deu a salvação. Ele garantiu que Deus nos justifica e que ninguém, nem o nosso pecado, nem a nossa culpa, nem a nossa depressão, nem a nossa ansiedade, nem um homem, nem Satanás, seu problema maior, a graça do Senhor foi lhe dada, já foi resolvido. Aí ele está dizendo, então quem é que pode agora separar você do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Quem é que vence? Aquele que tem mais, aquele que compra mais, aquele que vive com um sorriso estampado no rosto. Por causa da sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Você adquirindo-a hoje, mais do que vencedor. Porque eu estou bem certo, versículo 38. Olha a segunda lista que Paulo está colocando.
Tente você ousadamente acrescentar o seu motivo nessa lista paulina. Tente ousadamente acrescentar o seu motivo do porquê você não confia no Senhor Jesus Cristo, do porquê você não passa a se apegar, a se devotar mais em Cristo e ser declarado mais do que vencedor. Tente ousar acrescentar o seu motivo nessa lista. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você conhece a você mesmo? Não. Você controla a sua vida, você controla as coisas erradas que acontecem nesse mundo, as coisas de maus que advêm sobre você? Não. O Senhor Jesus Cristo te convida. Ele, a sabedoria de Deus. Ele convida você nessa manhã a entregar-se completamente a Ele. E não há uma promessa de que você não vai passar por tristezas e angústias nessa vida. Mas de que a angústia que você está passando, ou que você vai passar, você pode tirar proveito dela e vivê-la para a glória de Deus. Irmãos, nessa vida sempre vai ter bofetadas. Nessa vida sempre vai haver ataques. O que importa, irmãos, é o quanto você suporta. É isso que diz quem você é. Você está no meio de uma guerra, irmãos. Essa vida é uma guerra. Você não sabe de onde vem o tiro. Você não sabe quem é que está atirando. Vai chegar sem você menos desejar. Por mais que você se esquive, vai chegar os momentos difíceis, a aflição, a depressão. O que é importante é se você suportar, mas sem Cristo na sua vida, em absoluto, você não vai resistir a esse dia mau. Irmãos, tiremos proveito, colhamos pérola no mar das aflições. Agora saiba de uma coisa, pela sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos salve com a sua palavra nessa manhã. Amém.